Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão de gestão ágil de projetos. Para você que nunca aplicou Scrum em métodos ágeis na prática ou nunca teve que liderar um projeto na prática e agora está com esta missão. Eu vou passar aqui com você por todas as etapas, da análise até a primeira entrega do projeto. Vou falar de várias técnicas, vou resumir vários pontos-chave do Scrum e de alguns outros métodos ágeis, e lhe entregar em pouco mais de 30 minutos o que há de melhor para se começar com o pé direito em gestão ágil de projetos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante para você se você quiser aprender melhor como fazer a gestão, começando, claro, por projetos simples, utilizando métodos ágeis. Vamos lá! Então a primeira coisa que eu recomendo quando a gente vai começar um projeto simples, tá, é você criar uma primeira lista no Trello, que é uma lista, por exemplo, que a gente costuma chamar de backlog. O que é o backlog? É o registro de todas as coisas que a gente precisa fazer. Então dentro aqui da lista, eu adiciono um cartão e eu vou começar a colocar aqui, eu vou conversar com o meu cliente, né, vou entender o que ele quer de funcionalidades e eu vou registrando o que ele for me falando numa primeira lista. Nessa etapa inicial, né, a gente já começa a trazer alguns princípios da agilidade. Tá? Um dos princípios, ele diz que eu tenho que conversar mais com o meu cliente, eu tenho que colaborar mais com o meu cliente, do que me focar em algum formato muito específico de documentação ou de registro. O método mais tradicional ele vai dizer o quê? Ah não, você tem que pegar esse formulário, você tem que preencher estes campos, você tem que desenhar esses diagramas, tá? Isso tem o seu valor, certo? Tem momentos que você vai precisar fazer isso, mas em boa parte dos casos, antes de querer fazer isso, você tem que fazer uma outra coisa que é conversar com o seu cliente, né, e entender o que você precisa que esse sistema faça, ou como esse sistema pode lhe ajudar. E o cliente vai dizer, olha, eu gostaria de poder cadastrar os meus clientes, por exemplo. Então eu vou criar aqui um cartão, e daí a recomendação que eu faço é que você escreva sobre a ótica do cliente. Então, como cliente, né, daí pensa que o cliente é o dono da loja. Então vou botar aqui, ó, como dono de uma loja, eu quero poder cadastrar os meus clientes. Então eu começo tão simples quanto isso. Qual é o desejo, o que ele quer fazer? Aí você vai tirando dele essas informações e vai registrando em cards. A próxima necessidade dele pode ser, como dono da loja, né, eu quero poder atualizar os dados dos meus clientes. Beleza? Então imagina que ele cadastrou o cliente em algum momento, né, 6 meses depois o cliente trocou o telefone dele, né, ou o e-mail dele, e ele quer poder atualizar no sistema, né, os dados daquele cliente. E aqui você vai colocando quantos requisitos o seu cliente lhe passar, né, ou você perceber que é necessário. E eu poderia adicionar ainda um terceiro elemento que é o porquê. Então, como dono da loja, eu quero poder cadastrar os meus clientes para que, né, eu mantenha registro deles, por exemplo. A motivação, o porquê da segunda história poderia ser, como dono da loja, eu quero poder atualizar os dados dos meus clientes para, principalmente, né, os contatos atualizados. Tá? Então imagina que a maior dor dele é quando um cliente... Isso aí você vai descobrir conversando com o seu cliente. Né? A maior dor... Ou com o seu gestor, se você estiver trabalhando numa empresa. Né? A maior dor dele é os contatos que desatualizam com facilidade. Né? O CPF do cliente talvez eu nunca vá, né, mudar, né, só se eu cadastrei errado da primeira vez. Né? O nome do cliente é a mesma coisa. Mas agora um endereço, um telefone, um e-mail, são coisas que mudam. Então essa geralmente é a maior dor, né, de um cadastro. Então essa etapa aqui de levantamento de requisitos ela é muito de conversa. Você faz algumas conversas iniciais bem, que a gente chama de alto nível, sem muito detalhe, e depois você vai entrando no detalhe para cada um dos cards, né, que você está criando no Trello. Então, por exemplo, esse item aqui, se ele é o primeiro que deve ser feito, o mais prioritário, eu posso pegar ele para detalhar. Esse é um ponto também fundamental dos métodos ágeis. Você não faz toda a análise do sistema antes de começar a desenvolver. Você faz uma análise superficial de tudo,
e daí você pega o que é mais prioritário, e daí você tem que discutir com o cliente também quais são as prioridades, certo? O que é mais prioritário, esses elementos sim, você vai no detalhe, né, especificar eles. Os demais, você deixa para depois. Tá? Então, vai ficar mais claro conforme eu for exercitando aqui com vocês, mas aos poucos eu vou trazendo algumas diferenças, né, de como que se trabalha com um projeto de maneira ágil. Tá? Isso aqui que a gente está fazendo é um misto de Scrum, né, que é um método ágil bem famoso. A gente vai em algum momento chegar no Kanban, que é outra técnica bem famosa, e a gente está misturando elementos de outras técnicas aqui. Tá? Então eu estou trazendo um bem bolado do que eu acho que funciona muito bem, principalmente para quem está começando, né, a trabalhar com projeto, começando a desenvolver software, né, que eu acredito que seja o caso da maioria de vocês, que não está começando deve começar em breve. Entendi com o meu cliente, né, que esse requisito aqui é o mais prioritário de todos. Tá? Como dono da loja, eu quero poder cadastrar meus clientes para que eu mantenha registro deles. Só com essa informação, vocês concordam comigo que não tem como eu desenvolver essa funcionalidade, só com essa informação. Tá? Tem várias perguntas aqui não respondidas, como por exemplo, né, quais são os dados, né, que você precisa cadastrar do seu cliente? Que tipo de cliente você lida, ou qual é o seu ramo de negócio, enfim, tem uma série de questõezinhas aqui. Questões técnicas, né, se eu vou salvar no banco de dados A ou B, se eu vou fazer com a linguagem A ou B, coisas desse tipo, geralmente não vai vir do cliente. Tá? Às vezes vem, mas geralmente não vai vir do cliente. Tá? Isso vai vir mais da sua empresa, do seu time ou de você mesmo. Então o que você tem que tirar do cliente é os detalhes de negócio. Então, por exemplo, quais são os dados que eu tenho que cadastrar do cliente? O cliente eu tenho que pegar, sei lá, o nome, então vou botar aqui na descrição, dados do cliente. Tá? Eu tenho que pegar o nome, eu tenho que pegar o endereço, tá? Eu tenho que pegar aqui a data do cadastro, por exemplo. Tá? Eu acho legal pegar a data de nascimento, porque daí eu vou poder fazer algum tipo de campanha de desconto no aniversário do cliente, por exemplo. Tudo você vai pegar com o cliente. O ideal é que a gente interfira o mínimo possível, né, nesse processo do cliente nos trazer as necessidades dele. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente se empolga, a gente começa a ficar inventando um monte de coisa que de fato não precisa. E tudo que a gente inventa que não precisa é problema para a gente depois desenvolver. Pode gerar uma série de coisas, vai ter que validar, coisas que vai ter que desenvolver, bugs que podem ter no sistema. Então, assim, a sugestão é, você pode sim dar ideias, mas tente mais trabalhar no que é mais dor do cliente do que ideia sua ou alguma coisa que você julgou muito sensacional. O ideal realmente é uma dor, né? Realmente está fazendo falta essa funcionalidade? Tá. Né? Claro que depois que você atinge um nível de maturidade no sistema, você pode começar a colocar coisas cada vez mais interessantes e elaboradas. Show de bola. O problema é, nós não temos o sistema. Hoje, nós não temos. Então a gente tem que começar focando no que mais importa para o cliente agora. Então, um mal é que nós somos muito criativos. Né? A gente usa um monte de aplicativo, um monte de sistema, a gente tem um monte de ideia. E o cliente, às vezes, ele precisa, né, de um chinelo para matar uma barata. E a gente quer construir para ele uma bota mega elaborada. Né? Então, foque em resolver o problema do cliente. Resolveu aquele problema? Ataca o próximo. Atacou o próximo, daí tu vai subindo a régua e vai melhorando continuamente. Então, trabalhar de maneira ágil é ir evoluindo, começando simples e evoluindo de maneira contínua. Beleza? Vamos lá. Dados do cliente, vamos dizer que são esses aqui os dados. Tá? Para a gente não perder muito tempo nessa parte aqui que eu acho que já ficou claro. Então, pegamos ali quais são os dados do cliente. O que mais que a gente precisaria aqui? Dados geralmente têm algum tipo de validação. Certo? Então, eu posso também extrair algumas validações de negócio a partir do meu cliente. Outras validações talvez não sejam, não precisa vir do cliente, talvez sejam mais óbvias. Eu mesmo, enquanto desenvolvedor, eu posso já assumir, como por exemplo, data do cadastro. Tem que ser uma data, eu posso definir, por exemplo, data no formato, né, DD, né, MM, né, dia, mês, ano, né, com 2, 2 e 4 dígitos, por exemplo. Eu posso definir esse detalhe do requisito sem consultar o cliente, possivelmente, porque é meio que padrão. O CPF, vamos fazer com máscara no formato assim. Né? Então essa máscara aqui, por exemplo,
poderia ser uma máscara válida, né? Então a gente pode, algumas coisas mais técnicas a gente pode assumir, né, como validações, coisas do tipo assim, e outras coisas mais de negócio a gente tem que bater com o nosso cliente. Por exemplo, né, eu posso questionar para o meu cliente, né, olha só, o nome obrigatoriamente tem que ser o nome completo do cliente ou pode ser só o primeiro nome dele, por exemplo? Qual é a vantagem de um, qual é a vantagem de outro? Né? Então, um nome mais curto, talvez vai cadastrar mais rapidamente, né? Tem lojas que tem um movimento muito grande, não posso ficar perdendo muito tempo num cadastro. Né? Então, até que ponto é necessário o CPF? Eu preciso pedir sempre? É obrigatório ou não é? Né? Se eu quero CPF só para emitir nota fiscal e nem todo mundo pede a nota, talvez o CPF não precise ser obrigatório. Né? Então, essas são coisas que você pode discutir com o seu cliente para entender a necessidade no contexto dele. Isso é muito importante. Eu já trabalhei, por exemplo, em alguns bancos. Banco tem muito mais regras de dados, né, do que em outras empresas que eu trabalhei, como, por exemplo, empresas de hospedagem de sites. Hospedagem de site, tendo um e-mail, um e-mail e um cartão de crédito está resolvido. Né? Agora, num banco, não basta você ter um e-mail e um cartão de crédito. Tem que ter um endereço, tem que ter CPF, não sei o quê, um monte de coisa. Então, isso você tem que conversar com o seu cliente. Isso aqui é o detalhamento do requisito. Além disso aqui, eu posso, por exemplo, mas como é que vai ser esse cadastro? Como é que vai ser a tela desse cadastro? Né? Eu posso fazer um desenho, certo? Dessa tela e arrastar para cá. Então, eu posso pegar, eu faço um desenho em alguma ferramenta, né, e eu posso arrastar para o Trello o desenho de como é que vai ficar, né, a tela do sistema, certo? Então o Trello me permite isso, se eu clicar aqui na imagem, ele me abre, é assim que eu gostaria, né, o campo vai ficar assim, como vai ficar assado. A minha sugestão, inclusive, é que vocês façam rabiscos iniciais no papel mesmo, tá? Ou num quadro branco, enfim. Não precisa fazer já a tela bonitona, como é que ela vai ser no final. Né? Começa fazendo o que a gente chama de paper prototyping, né? Que é prototipação no papel mesmo. Né? Rabisca no papel as telas, mostra para o cliente. Né? O cliente pode rabiscar junto ali. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Daí você pode ir para um protótipo de fidelidade maior. Né? Não, então beleza. Então, baseado naquele rabisco, na versão final do rabisco, agora eu faço o design de como é que vai ficar a tela mesmo. Né? Daí vai exigir de vocês habilidades, né, mais artísticas aí de construção de tela. Mas beleza, construir o desenho da tela, né, joga aqui para cá também para o requisito. Olha, esse requisito aqui, ele depende desses dados e desta tela aqui. Certo? Então você vai dando corpo para o requisito. Novamente, gestão ágil de projetos, vocês vão dar corpo para os requisitos que forem mais prioritários. Eu acho válido escrever alguns casos de uso. Pode escrever, anexa aqui também o caso de uso. Não tem problema. Eu aprendi lá numa outra disciplina, diagramas UML. Quer fazer o diagrama? Faz o diagrama, anexa aqui a imagem do diagrama também. Centraliza a documentação desse requisito no próprio requisito. Os métodos ágeis vão dizer para vocês assim, o que gera valor para o cliente, o que vai estar dito lá para vocês? O que gera valor para o cliente é o software funcionando, certo? É isso que ele quer. Todo o resto, vocês vão fazer conforme a necessidade, certo? Não é que vocês não têm que fazer, vocês vão fazer conforme a necessidade e conforme quanto aquilo vai te ajudar a executar bem aquela demanda do cliente. Então, preciso de um diagrama R, porque o meu banco, né, vai ter várias tabelas, não sei o que e tal. Preciso, vai me ajudar, né, a ter uma visão melhor do todo, enxergar os relacionamentos, né, fazer ajustes no meu banco. Então, beleza, gera o diagrama R, né, ou monta ele. Daí você pega esse R e coloca junto aqui. Então, o que mais que eu poderia ter aqui? Né? Eu coloquei os dados do cliente, algumas máscaras e validações, coloquei a imagem da tela. Né? Eu posso ter aqui também, né, o que a gente chama de critérios de aceitação. O que são os critérios de aceitação? Quais são vamos dizer assim, os requisitos do requisito, mais ou menos isso. Né? Quais são os testes, né, que o meu cliente pode fazer nesse requisito quando ele estiver pronto, e com base nesses testes vai me dizer se aceita ou não essa entrega. Por isso que é critérios de aceitação. Né? É um checklist do que o cliente espera desta funcionalidade. Então, se é um checklist, eu posso vir aqui no Trello e usar a funcionalidade checklist. Então, ele vai criar para mim aqui uma lista de itens que eu posso colocar. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um item pode ser, né, quando todos os dados forem preenchidos corretamente,
deve salvar o cliente na base e exibir mensagem de sucesso, por exemplo. Isso pode ser um critério de citação. Ou então, né, quando o cliente deseja nota fiscal, o campo CPF deve ser obrigatório. Então você vai colocar aqui tudo o que for relevante para o cliente, né, que você, enquanto desenvolvedor, você vai testar antes de entregar, mas que o cliente, quando for usar, ele vai fazer esses testes também. Ele vai acabar fazendo esse tipo de uso. Né? E daí ele vai te dizer, olha, aquela funcionalidade que tu entregou, tá tudo ok com ela, vamos para a próxima. Né? Ou não, ele vai dizer, olha, eu queria que, no caso de nota fiscal, o CPF tem que ser obrigatório, não pode, senão o meu atendente lá na loja, ele vai, né, como é que eu vou emitir nota sem ter o CPF do cliente? Não vai dar problema. Então nesse checklist aqui, você vai colocar todos os critérios, né, de aceitação, todos os elementos que tem que estar sendo contemplados nesse requisito para o cliente aceitar a minha entrega. Isso, inclusive, a minha sugestão para vocês, eu vou falar disso mais para frente, é que vocês demonstrem isso quando entregam para o cliente. Né? Não só, ó, cliente, está aqui o sistema, te vira. Não. Demonstra para o cliente as funcionalidades, mostra tudo que foi feito conforme combinado, depois tu entrega para ele. Tá? Então você recebe este aceite. Então aqui você vai colocar, né, critério 3, critério 4. Então nota que eu não vou me apegar com vocês em nenhum formato específico. Existem vários formatos que vocês podem utilizar. Tá? O que os métodos ágeis pregam é, o formato, você é livre para escolher o que você quiser. O formato pouco importa, entre aspas. Né? O que importa é se está te resolvendo, está te ajudando ou não. Escrever só por escrever não adianta, tá, gente? Tudo que você for escrever de documento, de requisito, de fazer diagrama, tem que ser útil para o desenvolvimento. Se não está sendo útil, não deveria estar sendo feito. Tá? Então é importante ter essa ciência. Às vezes a gente não sabe aonde que é a utilidade, daí cabe a gente também entender, né, se eu deveria ou não estar usando ele. Mas se está só atrapalhando, não deveria estar sendo utilizado. Tá? Talvez não seja o caso onde ele seria utilizado, seria em outro caso, e por aí vai. Esse processo aqui, a gente vai fazer para os itens mais prioritários. Eu não vou fazer aqui vários e vários e vários, para não ficar repetitivo. Imagina que eu fiz isso aqui para uma meia dúzia de itens. Meia dúzia de itens com esse nível de detalhe aqui, vocês concordam que eu já tenho aí uma quantidade de trabalho significativa, certo? Então, quando eu já tenho um backlog com um número mínimo de itens, né, lá registrados, alguns deles já bem detalhados, eu posso começar o que a gente chama de Scrum. E aí, está gostando do vídeo? Então eu vou pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para ajudar a divulgar meu trabalho e também para você ficar sabendo de novos vídeos que eu publico aqui semanalmente sobre esses assuntos, desenvolvimento de software e métodos ágeis. Ainda falando desses assuntos, eu lhe convido a dar uma olhada na descrição do vídeo, onde eu coloquei os links dos meus livros e dos meus cursos a respeito desses mesmos tópicos que eu tenho certeza que podem complementar bastante aí o seu currículo e lhe ajudar na sua carreira. Beleza? Então vamos continuar com o vídeo. O que é o Scrum? O Scrum ele é um conjunto de eventos, de coisas que vão acontecer durante um período de tempo. É como se fosse uma receitinha, entre aspas, para projeto. Tá? E qual é a primeira coisa que eu devo fazer no Scrum? O Scrum fala que uma vez que eu tenho um backlog definido, tá? Eu posso fazer uma planning, uma reunião de planejamento. Eu vou sentar junto com os demais desenvolvedores do meu time. Tá? O Scrum ele vai dizer para você que você deve ter no seu time uma pessoa que entenda bem do negócio, que no Scrum é chamada de Product Owner. Tá? Então alguém que entenda bem dessa problemática aqui da loja, cadastro de cliente, coisa do tipo. Pode ser o próprio cliente, tá? Dependendo do caso. Que você tenha no seu time alguém para ajudar a coordenar o processo, né? Então, que ele chama de Scrum Master. Né? Então, geralmente, alguém aí com um pouco mais de experiência que os demais membros do time, que é a liderança do time. Tá? Ele não é o chefe, o gestor, mas ele é a liderança, ele é a referência ali no time. E tem que ter, obviamente, os desenvolvedores, né? Porque alguém tem que, enfim, fazer o sistema. Então, você vai fazer a planning com esse grupo de pessoas. A pessoa que entende do negócio, a pessoa que vai ajudar a coordenar, a liderar o desenvolvimento,
e as demais pessoas que vão executar. Então você vai fazer essa reunião, nessa reunião você vai pegar o item mais prioritário de todos do backlog, que a essa altura já deve estar com detalhamento bacana, né, tipo esse, se não melhor. E aí a pessoa, a pessoa que entende do negócio, né, pode ser o cliente de repente, vai explicar para vocês, olha, esse primeiro item aqui é um cadastro de clientes que tem que ter esta aparência aqui, que tem que atender estes requisitos, mais estes critérios, né? Ele vai dar a explicação. Vocês vão tirar dúvidas com esta pessoa e vai ser exigido que depois que tirou as dúvidas, que vocês estimem, não é uma regra em todas as empresas, mas geralmente vai ser solicitado que vocês estimem o esforço necessário para construir esta funcionalidade. E daí de duas uma, ou está tudo claro, né, e vocês vão optar por fazer, vocês vão trocar ideia ali também de como é que vai ser feito, obviamente vocês vão discutir isso, né? Eu acho que deveria ser feito então com React no front, né, no front-end, na interface, com Node.js no back-end, banco de dados vai ser MongoDB, ou vai ser MySQL, por exemplo. Vocês vão definir isso, e deve ser necessário uma estimativa. Vamos perguntar para vocês uma estimativa. Tá, e quando ficaria pronta essa funcionalidade? Né? Ou quanto de esforço, quantos dias levaria para fazer essa funcionalidade? Se está claro o bastante, vocês conseguem dar essa resposta, vocês podem dar essa resposta. Geralmente essa é uma resposta que tem que vir do time, tá? Não é de uma pessoa, é do time. E deve ser dito, não, aqui é a estimativa, por exemplo, tá? Eu não quero entrar em detalhes de estimativa aqui, mas vou chutar aqui, por exemplo, eu levaria 3 dias, por exemplo, para fazer essa atividade. Tá? Então 3 dias trabalhando ali, rotinazinha, né, de um dia de trabalho normal, né, até umas 8 horas, eu entregaria essa funcionalidade. Se eu não tenho clareza, a gente tem que discutir mais. E daí uma sugestão que eu dou é vocês quebrarem essa funcionalidade em pedaços menores para entender melhor como vocês vão fazer ela. Isso tudo é na planning, tá? Vocês fazem isso na reunião de planejamento. Então eu posso criar um outro checklist, que eu vou chamar aqui de tarefas. Aquele checklist que eu criei antes, eu vou mudar o nome dele. Vou chamar ele de critérios de aceitação. E vou ter um checklist de tarefas. Exemplo de tarefa, eu tenho que criar a tela de cadastro, né, com React, ou para simplificar lá, com HTML e CSS, por exemplo. Tá? Outra tarefa, eu tenho que criar, né, a API de cadastro de cliente. Tenho que criar a tabela de clientes no MySQL, né, que a API vai ser em Node.js, por exemplo. Então aqui vocês vão colocar bem aspectos técnicos, vocês vão quebrar aquela funcionalidade em pedaços menores, porque aí, olhando o pedaço menor, você concorda comigo que é mais fácil estimar algo pequeno do que algo grande? Então se eu disser para vocês, quanto tempo leva para vocês irem a pé até Porto Alegre? É muito vago, é difícil de estimar esse tipo de coisa. Agora se eu disser para vocês, quanto tempo leva para vocês irem a pé até a porta mais próxima? Vocês vão olhar ali a porta mais próxima, ali é 5 segundos, não sei. É mais fácil estimar coisas pequenas do que estimar coisas grandes. Então se vocês quebrarem, se está difícil estimar o grande, quebra em pedaços pequenos e estima os pequenos. Então, por exemplo, poderia ver aqui que criar a tela de cadastro sei lá, 4 horas, por exemplo. Né? Tem várias técnicas para isso, tá? Eu não quero entrar em detalhes de técnica estimativa. Mas, por exemplo, criar a API aqui, estou falando mais 4 horas, criar a tabela do MySQL, aqui, sei lá, mais rápido, 2 horas. Tá? Testar o cadastro, né? Cenário feliz, testezinho básico aquele, né? Que tem tudo para dar certo. Esses testes aqui eu vou levar mais ou menos 1 hora fazendo. Você vai detalhar as atividades e daí você vai ter uma noção da grandeza do todo. Tá? Então, se eu somar aqui, somar essa com essa, com essa, com essa, botar aqui mais uma margem de erro, botar mais alguns retestes, né, se no teste eu encontrar algum bug, né, daí eu vou chegar num valor mais assertivo do que muitas vezes só olhando a funcionalidade como um todo. Tá? Então aqui são algumas sugestões. Beleza? Então na planning a gente faz essas discussões. Tem que entender o que tem que se fazer, tem que entender como que vai fazer, né, e mais ou menos a estimativa do que levaria cada um dos itens.
No Scrum, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente trabalha em ciclos de desenvolvimento. Um ciclo do Scrum a gente chama de sprint. A sprint ela vai ter um prazo. Esse prazo geralmente, não é uma regra, tá? Mas é uma recomendação, geralmente ele vai ter 15 dias. Então, geralmente nas empresas de software a gente trabalha com ciclos quinzenais. Então eu vou ter em mente que estimei aqui uma história, um card, estimei 2, estimei 3 cards, somando os 3 já deu lá, sei lá, vou chutar aqui, 10 dias de trabalho. Tá? E daí eu olho para o meu time. Se o meu time tem, sei lá, duas pessoas que vão desenvolver, tá? Porque a pessoa que entende do negócio, ela não vai desenvolver. O líder do time ali, talvez ele até desenvolva, mas às vezes ele não desenvolve também. Você tem que entender a capacidade do seu time. Eu tenho aqui meu time, né, são 2 pessoas, né, somando, as 2 trabalham nesses 15 dias, vai ter uns 11 dias úteis mais ou menos, né? Então eu tenho uns 11 dias de capacidade em cada pessoa, eu posso pegar até 22 dias de atividades, por exemplo. Tá? Também tem técnicas para isso, estou sendo bem simplista aqui. Tá? Então a minha capacidade do time é 22 dias de trabalho, por exemplo, né, numa sprint. E a gente fez aqui as estimativas das nossas histórias e já bateu, sei lá, 15 dias de trabalho. Então a gente pode pegar e continuar discutindo mais histórias. Quando as estimativas de vocês, do que vocês já discutiram, já estimaram, chegou no nível próximo da capacidade, acabou aqui a planning, né? A gente só dá uma repassada em todos os itens, olha, a gente tem a capacidade de 22, temos aqui 21, né, ou 23, alguma coisa próxima de 22. Né? Os itens são A, B, C e D. Todos de acordo? Todos de acordo. Terminou a planning, definimos a meta para os próximos 15 dias, fazer a funcionalidade A, B, C, né? Detalhamos elas, temos critérios de aceite, temos ali quais são as tarefas que vão ser feitas. Como é que a gente organiza este ciclo de desenvolvimento, que é o que a gente chama de sprint no Scrum? A sugestão aqui é fazer um quadro Kanban, porque já que a gente está no Trello, o Trello é muito bom para fazer quadro Kanban. O que é um quadro Kanban? Eu tenho aqui um backlog, né, onde tudo começa, onde né, as coisas surgiram. O quadro Kanban, ele é um mapeamento visual do fluxo de trabalho de vocês. O que é o meu fluxo de trabalho? Quando eu for começar a trabalhar, eu vou pegar um item, eu vou analisar este item, vou dar uma lida nele para entender, eu vou começar a programar ele, depois eu vou testar ele, se o que eu programei está certo, e se estiver tudo certo, aquele item está pronto. Então esse é um exemplo de fluxo. Tá? Isso pode ser mais complexo ou menos complexo, dependendo da empresa. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a primeira etapa do meu fluxo é análise. Tá? Então, todo o item que eu pego para fazer, tá? Eu vou dar uma lida nele, uma analisada, vou pensar como é que eu vou fazer ele no detalhe e tal. Tem itens que vai demorar mais, tem itens que vai demorar menos análise, mas eu sempre tenho uma etapa inicial de entender o que eu vou fazer. Depois eu vou ter uma etapa aqui de desenvolvimento, por exemplo. Vou criando colunas. Tá? Uma etapa de testes. E se tudo, né, passou nos testes, a gente costuma chamar a última coluna de done, né, de finalizado, de estar pronto. Você pode colocar pronto ali, tá? É só um termo bem comum a gente chamar a última de done. Geralmente a primeira a gente chama de to do também, título de curiosidade, tá? É o para fazer, daí tem as colunas de fazendo, né? E a última geralmente é done. Os itens que foram combinados na planning, que devem ser feitos nos próximos 15 dias, eu vou arrastar para a coluna de to do. Vamos dizer que foi esses 2 aqui apenas. Os demais itens não são prioridade agora, eu não devo fazer eles, eu não devo sequer ficar olhando para eles. A não ser uma pessoa do time. Lembra que eu falei para vocês que tem uma pessoa no time que ela é a especialista de negócio, ou às vezes é até alguém do cliente, o representante do cliente. Quem vai desenvolver tem que focar no que foi combinado. Né? Nas empresas, quem está na posição mais de liderança, daí vai estar olhando para essas outras, porque eu vou ter que fazer elas depois que eu terminar esse ciclo atual, certo? Então imagina que o cliente ele quer 10 funcionalidades, vou fazer 2 agora. E as outras 8? Vou entrar mais algumas no próximo ciclo, assim por diante. Então os desenvolvedores se focam no que foi combinado e o líder vai começar a olhar mais para frente. Vai estar sempre um passo à frente do time. Mas beleza, sou desenvolvedor.
tenho que me focar nessa coluna To Do aqui. Talvez essa coluna Backlog nem esteja aqui, tá? Às vezes está em outro quadro, em outra ferramenta. Eu, Luiz, sou desenvolvedor, vou pegar essa coluna To Do aqui, vou pegar uma atividade para me fazer. Eu posso questionar, né, qual que é mais prioritária, qual que eu deveria fazer primeiro, eu posso questionar isso com o meu time, vamos chegar na conclusão, por exemplo, que essa aqui é mais prioritária. Se eu, Luiz, vou fazer, eu vou vir aqui e vou colocar minha cabeça na atividade. Eu venho aqui em Membros e clico em mim. Esta atividade é o Luiz que está fazendo. As outras atividades, né, pode ser outras pessoas do meu time, não tem ninguém aqui, tá? Mas são as pessoas do meu time, pode estar a cabeça de cada uma delas. Então o Luiz está analisando esta atividade. Quando eu terminar de fazer essa análise dessa atividade, começar a desenvolver, eu vou mover para desenvolvimento. Então, ó, o Luiz já terminou a análise dele, ele está desenvolvendo a atividade. Quando eu terminar de desenvolver, eu vou mover este card para testes. Tá? O ideal, gente, é que vocês trabalhem apenas um card por vez. Então, cada pessoa em um card. Se eu trancar em algum card, o ideal é que eu converse com o meu time sobre isso, tá? O Scrum, ele recomenda que vocês tenham, no mínimo, uma reunião por dia, que eles chamam de daily, que é a reunião diária. Apesar do nome reunião, né, é um papo de no máximo 15 minutos, só para você avisar, galera, tô fazendo aqui aquela atividade do cadastro, tá correndo tudo bem, já tô na etapa de testes, não preciso de ajuda. Ou então, né, gente, tô aqui trabalhando no atualização dos dados, tô com um problemão, tá dando problema lá no meu MySQL, no meu PHP, no meu não sei o que, preciso de ajuda, alguém me ajuda? Então o Scrum diz para você assim, ó, todos os dias, pare o time por 15 minutos, pode ser no início do dia, pode ser no final do dia, vocês combinam isso. Pare 15 minutos, né, e conversem o que cada um está fazendo. Tá? Não é cobrança, é vocês mesmos interagindo. Né? Quando você trabalha em equipe é assim, a gente, né, interage com o próprio time. Gente, o que cada um está fazendo e se tem alguém com problema, com dificuldade. Se tiver com dificuldade, vamos tentar resolver. Não abandona lá o card e vai fazer outro. Vamos tentar resolver aquele problema para as coisas andarem. Tá? A pior coisa que tem é quando a gente tem um monte de card aqui no meio do Kanban, tá? E daí chega o final do ciclo, a meta era entregar A, B e C, e não tem nada finalizado. Ah, mas a gente começou 4 atividades, mas não terminou nenhuma. Só tem valor quando a gente termina. Tá? Então a gente tem que procurar pegar uma coisa e fazer do início ao fim. Porque só quando eu finalizo é que eu gero valor. É só quando eu finalizo que eu resolvo algum problema do cliente, que eu entrego uma funcionalidade. Então assim vai indo os dias, a gente vai puxando os cards, vai fazendo, vai passando pelo fluxo, né? E eventualmente a gente vai finalizando as atividades. Tá? Então esse é o dia a dia. Enquanto isso, alguém tem que estar olhando o futuro. Né? Alguém tem que estar olhando o backlog, né? E detalhando funcionalidades, conversando com o cliente e etc. Então, desenvolvi lá durante os 15 dias, os itens vão, aos poucos, eles foram caminhando. Né? A gente faz uma reunião no final da sprint que a gente chama de review. Né? Uma reunião de revisão, de apresentação. Nesta review, a gente convida, né, pessoas envolvidas no projeto, a gente convida o cliente, pessoas, né, representando o cliente, para apresentar. Olha, essa funcionalidade aqui, né, ela está pronta, daí você pode demonstrar funcionando, né, você pode passar os critérios de aceitação, ó, olha aqui, quando o cara marca que é nota fiscal, o campo CPF é obrigatório, ó, olha só, quando não preenche esse campo, dá essa mensagem de erro, né, você pode mostrar funcionando, certo? Daí você vai receber feedback, obviamente, né? A pessoa vai, aceite ou não, né? Gostei, não gostei, acho que poderia mudar isso aqui, mudar aquilo ali, né? E se alguma coisa não foi finalizada, você também tem que dizer, olha, aquele outro item que a gente combinou também, ele não foi finalizado, ele ficou parado na etapa de testes, né? Mas a gente vai priorizar ele agora, né, no próximo ciclo, para conseguir entregar ele rapidamente e tal. Você dá o plano também. Você explica, né, que deu errado algum item, mas você também apresenta já qual é o seu plano para resolver, tá? Problemas vão acontecer e acontecem em todos os projetos. Tá? Agora, o problema ele tem que vir já, quando você apresenta ele já tem que vir com alguma ideia de solução, né, algum plano de ação que o time bolou para resolver. Tá? O que não dá é para chegar lá, não deu para fazer.
Não, mas por que não deu? Quando é que vai dar? Como é que vai, né? Então aí é a diferença das crianças para os adultos, né? A criança só diz que é impossível, não tem como, né? O adulto dá um jeito, não. Se a gente tiver mais um dia, dois, a gente consegue. Né? Se a gente mudar a tecnologia aqui ou ali, a gente consegue. Estou testando aqui uma outra hipótese, porque a primeira não deu certo. Você apresenta o plano de ação. Então a gente tem a review, que é esse momento de apresentar tudo que a gente conseguiu fazer. O ideal, óbvio, que é ter conseguido cumprir com o combinado, né? Mas se não deu, eventualmente acontece, tem que apresentar esse plano de ação. A gente recebe o feedback, e aí a gente vai para um último momento, né, do ciclo. Né? O ciclo começou lá na planning, a gente fez o desenvolvimento e foi fazendo as diárias, terminou com a review. A gente tem um último fechamento, que é somente o time, daí não tem mais cliente envolvido, não tem mais outros convidados, é só o time, para discutir. Galera, vamos lá. Como é que foi, né, esses últimos 15 dias? O que a gente fez de legal, de coisa nova que deu certo, né, bola dentro, né? E o que foi bola fora? O que a gente rachou, o que a gente deixou a peteca cair, coisas que não foram tão legais assim. E aí a gente discute como é que no próximo ciclo, que vai começar no próximo dia de trabalho, né, como é que no próximo ciclo a gente vai ser melhor. Então imagina que esse item aqui não foi entregue, por exemplo. Né, o item que morreu em testes aqui. Né? Por que ele ficou em teste, galera? Aí alguém vai dizer, me entregaram muito tarde para testar, ou eu testei, tinha um monte de bug, daí voltou, né, para desenvolvimento, desenvolveu de novo, daí quando caiu um teste de novo não tinha mais tempo. Então aí o time vai discutir em conjunto como é que a gente não comete esse mesmo erro de novo. Foi um erro de estimativa? Então como é que a gente melhora a estimativa? Foi um tempo demorado demais nos testes? Como é que a gente melhora os testes? Né? Então é melhoria contínua. A ideia é que, quando a gente começar o próximo ciclo, no dia seguinte, né, com a nova planning, a gente esteja melhor, com uma cabeça mais madura, com mais conhecimento, com o nosso processo mais ajustado, para que o próximo ciclo seja melhor que o anterior. Se em cada ciclo, né, cada sprint, vocês melhorarem uma, duas coisas, quando vocês estiverem lá pela quinta, sexta sprint, vocês vão estar muito melhores. Imagina depois de anos rodando processos como esse, como é que vocês vão estar? Vocês vão estar craques, né, em gestão ágil de projetos, vocês vão estar aí cada vez, né, sendo mais importantes para a empresa, atendendo projetos cada vez maiores e fazendo as coisas acontecer. Né? Então a gente começa pequenininho, obviamente com nossos projetos solo, aos poucos a gente vai trabalhando em projetos de times pequenos, projetos simples, daqui a pouco a gente está aí com projetos gigantescos, envolvendo vários times, dezenas de pessoas e contratos milionários. Tá? Então é uma escadinha que a gente vai fazendo, mas esta base que eu apresentei aqui para vocês, depois repete tudo de novo, tá, gente? A gente volta para fazer uma planning, daí aquele líder que estava olhando o futuro, ele vai apresentar, galera, esses últimos 15 dias que vocês estavam trabalhando na sprint, eu detalhei mais estes 5 itens, vamos conversar sobre eles. Né? E o ciclo todo recomeça. Isso aqui é como hoje a maioria, na última pesquisa que eu vi, já estava em 70% das empresas de tecnologia do mundo estão trabalhando num formato muito parecido com esse. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é um formato muito parecido com esse. Quando vocês verem alguma vaga de emprego, já tiver lá, Scrum e métodos ágeis, ou métodos ágeis, alguma coisa assim, a empresa trabalha com formato tipo esse, e ela espera que você conheça um processo parecido com esse. Claro que tem muito mais coisas para você ver, estudar, aplicar, né? Vários cenários de conflito que vão surgir, mas a base é essa aqui que eu trouxe para você, e eu lhe desafio agora a colocá-la em prática em algum projeto que você esteja inserido. E se você quer seguir uma carreira em cima de gestão ágil de projetos, como Product Owner ou Scrum Master, eu lhe convido a conhecer o meu curso completo, cujo link está na descrição aqui do vídeo. Neste curso, a gente vai muito além do que eu mostrei aqui, indo do completo zero até a certificação oficial nessas metodologias. Tendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do vídeo, sobre o conteúdo do curso, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. E, já que você vai aí nos comentários, na passada, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que me ajuda bastante. Eu publico vídeos aqui semanalmente, sempre com o intuito de ajudar quem está aí desenvolvendo ou liderando times de desenvolvimento de software. Combinado? Então um abraço e até a próxima. Valeu!